Ação Social aqui presente. Muito obrigada por terem vindo a este momento de apresentação do Festival de Novas Invasões 2023. É um gosto podermos estar neste momento a fazer esta apresentação a todos vós, porque efetivamente é mais um momento grande que Torres Vedras vai viver em termos daquilo que são os seus eventos. Esta é a 5ª edição, que se iniciará no dia 31 de agosto e terminará no dia 2 de setembro próximos, e portanto serão dias em que nós teremos aqui uma vivência de cidade desde aqui do Choupal, e é exatamente por isso a razão pela qual nós estamos a fazer esta pequena conferência de imprensa aqui neste local, aqui no Choupal, porque efetivamente o Choupal é uma âncora naquilo que são o desenvolvimento das atividades durante todo o Festival de Novas Invasões, que ocorrerá realmente neste espaço, mas que fará a ligação com todo o espaço do Centro Histórico, como aliás já vem sendo habitual. O Festival Novas Invasões, como sabem, é um festival que tem estado em crescendo, que nasceu partindo daquilo que foi efetivamente a nossa ligação ao passado, a nossa ligação às invasões francesas, a nossa ligação ao repelir aquilo que eram as ambições francesas aqui também no nosso território. E pretende realmente fazer a ligação a esse nosso passado histórico, mas também dar a ideia daquilo que é o presente e perspectivar o futuro. Portanto, nós teremos naturalmente atividades que têm a ver com o passado, de recriação, nomeadamente o mercado oitocentista, que é sempre algo muito concorrido e muito visitado e muito participado, e depois muitas outras atividades que são desenvolvidas quer pelas nossas associações locais, que se candidataram exatamente para o efeito, quer por outras entidades que nos visitarão exatamente durante os dias do festival, e que a senhora vereadora Ana Umbelino, o senhor diretor executivo do festival, Rui Brás, e o senhor diretor artístico do festival, João Garcia Miguel, mais concretamente irão naturalmente desenvolver. Eu gostaria ainda de fazer referência realmente a esta participação das nossas associações de natureza cultural. O facto de terem concorrido, terem corrido àquilo que foi a nossa solicitação, terem apresentado projetos, e vão apresentar, serão 20 projetos que as nossas associações irão apresentar, das 12 associações que participarão no nosso festival. Elas têm 20 projetos que desenvolveram exatamente para apresentar durante estes dias do festival. E isso é algo que nos agrada muito, ver que realmente há a capacidade daqueles que nos estão próximos, daqueles que trabalham todos os dias connosco e que são associações e entidades que ao longo dos anos têm criado, músculo, não é? Têm conseguido trabalhar por forma a elas próprias desenvolverem projetos que são projetos diferenciadores, são projetos inovadores e projetos que nos projetarão também em termos do futuro. Portanto, um agradecimento às nossas associações pelo trabalho que têm estado a desenvolver e que vão apresentar durante estes dias do festival. Depois, dar nota também da existência do voluntariado. O nosso festival é um festival de voluntariado e, portanto, no caso dos jovens, temos 25 jovens também que vão trabalhar aqui no nosso... 35 jovens, direi. 35 jovens que vão trabalhar também aqui em todo o festival. É uma oportunidade excelente para cada um deles contactarem com artistas, com projetos de natureza cultural, com atividades, provavelmente algumas delas que são muito diferentes daquelas com que contactaram até hoje, com pessoas, com artistas, com pessoas muito diferentes também daquilo que é a sua vida normal e, portanto, dando também o exemplo para os mais novos e também para os mais velhos de que realmente o voluntariado deve ser extraordinariamente importante naquilo que é a nossa vida diária e que faz sentido em qualquer local, incluindo na existência destes festivais. E, portanto,
não querendo naturalmente deixar no ar outras ideias relativamente aqui ao festival, eu espero que estes próximos dias, de 31 até 2 de setembro, sejam dias em que realmente nós sejamos efetivamente invadidos aqui em Torres Vedras por muitas pessoas, por muitos que possam vir de fora, e fizemos realmente uma comunicação que chegou longe, quisemos este ano levar a nossa comunicação mais longe para atrair efetivamente mais invasores aqui ao nosso território, e esperamos que realmente seja isso que venha a acontecer. Que este festival seja muito participado, seja de agrado dos torrienses, que se vá sedimentando cada vez mais como esta ligação entre o passado e o presente, e dando muito daquilo que são as perspectivas culturais e as perspectivas de vida para o nosso futuro. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria naturalmente de cumprimentar todos e todas. Sejam bem-vindos ao Choupal, que daqui a poucos dias se irá transformar no paraíso. O Festival Novas Invasões promove o encontro de diversidades e celebra o poder agregador das artes e da cultura enquanto dispositivos capazes de reconstruir a cooperação, o diálogo e a participação, reforçando a empatia da cidade enquanto espaço relacional de proximidade que promove a troca e a partilha de conhecimento, a cocriação e a construção de horizontes comuns, acentuando a sua dimensão de hospitalidade, de integração social e de diálogo intercultural. O Festival Novas Invasões é um elemento estruturante da política cultural e, em sentido lato, da política de cidade que preconizamos. E deve ser compreendido numa perspectiva sistémica, no quadro de um conjunto de medidas de política pública que visam garantir a todos e a todas o acesso à criação e à fruição artística e cultural. E afirmar Torres Vedras como um território que confere inequívoca centralidade às artes e à cultura enquanto pilares de desenvolvimento sustentável e não como ornamentos ou instrumentos de entretenimento e de animação supletivos e secundários. As artes e a cultura fazem parte da vida das pessoas e são indispensáveis à sua autorrealização, bem-estar e felicidade. São também determinantes para o desenvolvimento económico e social de qualquer lugar, seja grande ou pequeno, urbano ou rural. O FNI almeja reiterar Torres Vedras como um território que tece um ecossistema favorável à fixação e ao crescimento de agentes culturais atuantes na sua pluralidade de perfis, de linguagens, de domínios de intervenção. Um território que cria condições para que a cidadania cultural e a participação cívica floresçam. É esse o terreno para a criatividade, para construir em conjunto, para abrir, entrever e imaginar um futuro melhor. O Festival Novas Invasões não mimetiza ou reproduz fórmulas e não se reduz à soma de um conjunto de nomes ou de projetos artísticos escolhidos por catálogo. Pelo contrário, assenta num conceito, num método e vocabulário próprios e transporta uma visão sobre a cidade que temos e a cidade que queremos erguer, repousando num conjunto de premissas que passa a enunciar para que as intenções que transporta e os efeitos que pretende provocar sejam aclarados. A valorização do património histórico e cultural como elemento distintivo e diferenciador do território, tornando visíveis camadas que remetem para um tempo histórico, o tempo das invasões francesas, no início do século XIX, durante o qual esta terra que pisamos foi palco de acontecimentos excepcionais, testemunhados pelo património integrante das linhas de Torres Vedras. Sistema defensivo notável na história da arquitetura e engenharia militares, pela sua eficácia e baixo custo, o qual impulsionou a criação da rota histórica das linhas de Torres,
um itinerário turístico-cultural de caráter temático, objeto de crescente procura, notoriedade e reconhecimento externo e elemento estruturante de uma oferta que nos dignifica e singulariza e cada vez mais atrai a Torres Vedras e à região visitantes e turistas de diferentes proveniências com inegáveis impactos na economia local e no cosmopolitismo deste destino. O processo histórico é, assim, matéria-prima para recriações que invocam um outro tempo e nos ajudam a reconstituir o cotidiano da época das invasões francesas, criando imaginário acerca de um espaço e de um tempo que moldaram e são parte constitutiva da história deste lugar. O mercado oitocentista estrutura, por isso, um dos pontos de ancoragem, ambientes e núcleos de programação deste festival e convoca associações locais e um conjunto alargado de atores que nos farão viajar no tempo, oferecendo uma experiência imersiva. No total, serão 64 entidades a participar. O estímulo à criação artística original e a inscrição de espaços de visibilidade para projetos emergentes que expressam o capital e o pulsar criativo da cidade no presente encontram eco na programação contemporânea e foram alavancados pela convocatória aberta aos agentes culturais que operam no território. Serão ao todo 20 artistas, criadores, estruturas artísticas, organizações culturais, mas também associações que promovem a inovação social ou se dedicam à economia circular e ao desenvolvimento sustentável. Firmadas localmente, a dar corpo à programação contemporânea deste festival, situando-nos no tempo presente que partilhamos e num tempo futuro imaginado a que aspiramos enquanto possibilidade. A criação de proximidade e de relações entre os agentes culturais que mutualizam conhecimentos e competências é, na verdade, pressuposto e exigência deste festival. Esta é para nós uma dimensão de processo transformadora que cria legado, porque reconfigura o universo de possibilidades em que os agentes culturais se movem, torna visíveis afinidades, cumplicidades e abre possibilidades futuras de cooperação, de parceria que maximizam efeitos, fortalecendo o nosso tecido artístico e criativo, reforçando uma cultura de rede e atraindo mais capital para o território, gerando dinâmica. Outra premissa fundamental é a opção por realizar este festival no espaço público. É verdadeiramente na rua, nas praças, nos largos, nos jardins, que as pessoas de diferentes gerações, mundos sociais, de múltiplas proveniências culturais se cruzam. É no espaço público que se protesta, que se celebra, que se convive, que nos encontramos, conversamos, lamentamos, trocamos sonhos e aspirações. É no espaço público que construímos relações, que nos formamos enquanto comunidade. As praças, os largos, as ruas, os jardins têm inequivocamente uma dimensão simbólica associada à história, à memória e à identidade dos lugares e estruturam a vida social das cidades, das vilas, das aldeias, dos bairros. São espaços democráticos, pertença de todas e de todos, onde a força do coletivo se expressa e renova. Queremos devolver ao espaço público a dimensão lúdica, de convivialidade, de descoberta, de curiosidade, de espanto. A vivência do espaço público reforça a empatia das cidades. Queremos, por isso, cada vez mais programar a rua, os largos, as praças, os jardins, onde a vida acontece, num tempo partilhado, que é o tempo das pessoas reais, concretas, de que se tece uma cidade, que é assim transformada num lugar relacional, de encontro entre diversidades, num espaço de pertença, de integração social e cultural, que acolhe quem chega, quem parte, quem aqui estuda, quem aqui vive, quem aqui tem o seu restaurante, o seu café, a sua loja, o seu pequeno negócio. Queremos, ontem como hoje, agora e sempre, e cada vez mais, que o espaço público seja plenamente vivido por todos e todas, sem muros ou barreiras, e que quem nos visita e quem aqui reside, há mais ou menos tempo, sinta que esta é a sua casa, que lhe pertence e que dela deve cuidar.
O FNI transporta, por isso, um pensamento sobre a cidade, intuída enquanto comunidade cívica e o espaço urbano, e de que forma as práticas artísticas podem contribuir para serzir espaços do ponto de vista físico-social e ativar as sociabilidades comunitárias, promovendo uma vivência partilhada da rua, do largo, da praça, do jardim, do parque, combatendo assim o isolamento, a solidão, a fragmentação e a privatização das nossas vidas. Esse princípio tem expressão na espacialização do festival, que se traduz num articulado composto por 4 núcleos que ligam o centro histórico ao Choupal, atravessando e religando áreas recentemente sujeitas a processos de regeneração urbana. Como tal, o mercado oitocentista decorre nos largos São Pedro e Wellington, o Túnel do Tempo, na Rua Miguel Bombarda, Largo do Município, Rua Roque Ferreira Lobo, Largo do Grilo, Rua Guilherme Gomes Fernandes. Encontraremos o futuro na Praça Dr. Alberto Avelino e o paraíso aqui no Choupal. Programar o espaço público urbano onde a vida acontece é um exercício exigente, mais complexo do que programar em espaços fechados com um tempo síncrono, e convoca o olhar perspectivante e qualificado de arquitetos, artistas, criadores que são instados a olhar a cidade, a aprofundar o conhecimento das suas especificidades e subtilezas, do que mostra e esconde, num jogo entre luz e sombra, visível e invisível, materialidade e memória. São assim desafiados a provocar nos outros o prazer da descoberta da beleza das pequenas coisas, da pequena escala, da escala humana das pessoas comuns, que é afinal a escala da cidade. O FNI é, por isso, pertença dos cidadãos e cidadãs, elegendo a participação como divisa, a relação como desidrato e o espaço público como palco. Participação dos agentes culturais de cá e de lá, que põem em comum, num gesto cívico de entrega, de generosidade, de compromisso, todo o seu capital intelectual, artístico. Dos cidadãos voluntários, com especial representatividade dos mais jovens, que exercitam a sua cidadania, mostram que fazem parte da vida comunitária, da vida da cidade. Este é também o seu tempo e a cidade o seu campo de atuação. O FNI é ontem e hoje um festival de todos e de todas, para todos e para todas. Desejamos muito particularmente que seja amplamente celebrado pelas famílias, oferecendo momentos que reforçam relações intergeracionais e a socialização para as artes num ambiente despretensioso, informal e descontraído. O tempo das cidades é o tempo das pessoas. O FNI convida-nos a resgatar o tempo da alegria, que, nas palavras de Guimarães Rosa, é a coisa mais séria da vida. Para mim. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Vereadora. Obrigado a todos por estarem aqui. Bom dia. Na verdade, estava a ouvir a Sr. Presidente e a Sra. Vereadora, estava a tentar recuperar também algumas memórias daquilo que foi o FNI até hoje, não é? Esta é a 5ª edição do FNI, começámos em 2015, fizemos, por isso este é um festival já com 10 anos, não é? 5 edições, é um festival bianual, este é o primeiro festival após a pandemia e por isso de alguma maneira também nos levou a refletir e a reconsiderar algumas das características que o festival teve nas primeiras 4 edições, a última um pouco mais afetada por tudo aquilo que estava a acontecer e, na verdade, introduzimos, enfim, alguns anseios, alguns sonhos antigos, alguns desejos que já vinham de trás e corrigimos, ou achamos que corrigimos, ou alterámos pelo menos algumas das características que nos pareciam menos consistentes daquilo que era as primeiras estruturas de organização daquilo que era o festival. Por isso, uma das coisas que deixou de acontecer, deixámos de ter um país convidado e, no fundo, a própria cidade, o Conselho e as artes e os artistas, mas a cidade em si mesmo, Torres Vedras, passou, no fundo, a ser quase que o centro, aquilo que é convidado a celebrar, não é? E parámos um pouco esta ideia do país convidado porque nos pareceu que isso acabou por ser interessante, tinha uma estratégia importante nos primeiros anos, mas acabou por se tornar
tornamos um pouco reféns dessa questão, porque depois era difícil dialogar, acabámos por nunca tirar grandes vantagens de ter um país convidado, por isso no fundo tornámos a própria cidade, os artistas, as associações, o nosso trabalho, o trabalho de continuidade, como que o centro da nossa atenção e daquilo que é o eixo da programação artística que vamos propor. Também tentámos criar aquilo que tem vindo a ser desde o início um desejo, que é criar um eixo muito compacto, muito insistente, de programação que virá desde o mercado oitocentista, que é no fundo o núcleo de onde partiu todo o conceito do festival, não é? Esse tempo histórico, esse tempo de revisitação, essa viagem no tempo, que cada vez que há um mercado oitocentista, cada vez que há, no fundo, este olhar para trás, para a nossa história, para o nosso património, estamos ao mesmo tempo a revisitar-nos, mas também a construir uma identidade, ou a construir várias identidades, e por isso este processo da construção do mercado oitocentista também tem vindo a ser melhorado, a questão dos figurinos, a questão da cenografia, os grupos convidados, toda a estrutura da organização tem vindo a ser criado um requinte, uma delicadeza, um detalhe com maior aproximação àquilo que é um processo histórico, a ideia de olhar para trás, não é? Nós conseguirmos viajar no tempo através do próprio mercado oitocentista, por isso a animação este ano também será reforçada e terá cada vez mais essa preocupação de ser um mergulho no tempo, não é? Uma deslocação da nossa cidade, como se ela fizesse quase que uma espécie de abrisse uma porta e nós saíssemos para uma outra dimensão, para um outro tempo, para uma outra data histórica. E depois fizemos esta tentativa de ligar esse núcleo central, esse tempo histórico, aqui ao Choupal, reforçando toda a programação que vai desde aqui, aumentando o número de atividades aqui no Choupal, aumentando também a presença e o número de atividades na Praça Alberto Avelino e fazendo uma coisa que é bastante diferente e que nós nunca conseguimos ou nunca tínhamos idealizado desta maneira, que é ter um conjunto de performances e de ações que vai desde a Praça Alberto Avelino até ao Largo de São Pedro. Tentámos, por uma questão de organização, por uma questão também de uma certa imaginação daquilo que é a cidade, a sua arquitetura, o seu espaço, criar, por isso, um túnel do tempo que vem deste mercado oitocentista, deste núcleo histórico, até à zona da Praça Alberto Avelino, que nós chamamos a Praça do Futuro. E da Praça do Futuro depois passámos para o que chamamos também aqui a Zona do Paraíso. E já vou tentar de alguma forma deslindar e dar algumas pistas sobre porque é que utilizámos estas denominações, não é? O túnel do tempo é mais ou menos óbvio, porque passamos de um tempo histórico para o futuro porque no fundo também pensámos que se temos, e o festival sempre teve esta questão deste contraste entre dois tempos, não é? Esta ideia de um tempo histórico e um tempo muito contemporâneo, ligado às artes contemporâneas, que no fundo também são objetos antena, são objetos que no fundo captam ou nos abrem possibilidades para considerarmos não só o nosso presente, como a nossa relação com o futuro. Por isso quisemos incentivar essa ideia de que havia uma praça que vai ter um conjunto de atividades artísticas que nós lhe demos esta característica, que pensar que elas projetam possibilidades daquilo que virá a ser as nossas imagens, os nossos textos, as nossas relações, as nossas histórias nos próximos anos, no fundo antecipando isso, e depois temos o passado, uma ligação entre passado e futuro, o que é que nos poderia faltar? Pensámos a ideia de paraíso e quando a ideia de paraíso, nesta ideia de qualquer coisa que nos move e que nos atrai, não é? Que sempre, que nos atrai esta ideia de que podemos reganhar algo que no fundo foi perdido, não é? Que a ideia de todos perdemos o paraíso e por isso tentamos, de certa forma, para lá caminhar, esta tensão entre uma coisa que se perde e uma coisa que se procura reganhar. E aqui, nesta ideia do paraíso, nós vamos ter uma característica no festival, vamos ter um conjunto de ações artísticas ligadas às artes, mas ligadas também à pedagogia, ligada à formação. Ou seja, temos um conjunto, temos quase que uma espécie de serviço artístico, serviço educativo aqui. Obviamente desafiámos um conjunto de artistas que trabalham muito nestas áreas para trazerem um conjunto de ações que
são ações de pequena monta, ou seja, têm pouco público, mas são muitas, vão acontecer muitas ao mesmo tempo, mas em que há formações ligadas às árvores, ligadas ao tempo, ligadas às histórias, ligadas à dança, ligadas a um conjunto de atividades, não vou agora enumerar todas, porque elas depois estão na programação, que no fundo desafiam as pessoas a trabalhar sobre a sua imaginação, trabalhar sobre a sua criatividade, trabalhar sobre a sua relação com o tempo, com o espaço e com o contexto e uns com os outros. Temos várias áreas que são inovadoras, são diferentes daquilo que tínhamos tido nas versões anteriores, e depois também temos um conjunto de espetáculos muito ligados à família, muito ligados à fruição. O Choupal a programação é mais concentrada na parte da tarde e o começo da noite, e depois esta programação toda e esta atenção passará exatamente para o resto da cidade, que vem por isso do Mercado Oitocentista até a Praça Alberto Avelino. Na Praça Alberto Avelino também temos algumas inovações, para além de termos esta questão ligada ao futuro, temos uns conjuntos de concertos e uma área de música experimental e música de eletrónica, e também procuramos que não ter concertos que sejam concertos que os artistas já tenham feito noutros sítios, mas o desafio que foi feito aos artistas é ter um concerto que de alguma maneira se insere neste espírito, nesta temática e neste contexto, porque temos uma instalação visual que esperemos que seja bastante impactante, e nós consideramos que sim, esperemos que ela tenha muito impacto no próprio espaço e que seja no fundo quase que uma instalação da própria cidade, mas que essa instalação também seja ela mesmo uma forma dos artistas trabalharem com o artista estrangeiro que vem fazer essa instalação, e por isso ter um sistema de cooperação e um concerto que sente parte do seu repertório, dos artistas, mas que é algo que é singular e único do nosso festival e destes dias que eles vão estar connosco. Depois temos o Túnel do Tempo, que tem ações, tem 6 ou 7 estações diferentes, onde vão ter coreografias, instalações, projeções, pequenas questões musicais, também dança vertical. Há vários tipos de estações com formas de expressão artística diferentes, e esse Túnel do Tempo fará por isso a ligação com o Mercado Oitocentista, onde haverá as recriações históricas e uma zona de lazer, não é? De fruição, de gastronomia e de encontro, que será a parte do mais forte daquilo que é o próprio, que oferece o Mercado Oitocentista, e que tem muitas associações locais e muita gente local a trabalhar. O que é que este festival também teve em particular? Ainda faltam 2 espetáculos que falarei depois da abertura e do final, mas que é muito importante. Estas 3 zonas que nós estamos a falar aqui, o Paraíso, a Praça do Futuro e o Túnel do Tempo, nós entregamos em processo de curadoria colaborativa. A Praça do Futuro foi criada, foi proposta ela ser feita em colaboração com a Bang, não é? Com a estrutura do Ulisses, não é? Que no fundo tem um espaço ali, e que no fundo são eles connosco que criaram toda uma curadoria de espetáculo e de instalação na Praça Alberto Avelino. E o Túnel do Tempo convocámos o Gonçalo Lobato e o Ricardo Ambrósio da ILU e da Performact para trabalharem e criarem todo este espaço instalativo, de instalação, que vai estar também, que começa na Praça Alberto Avelino, no Largo de Palomes, ou numa zona, enfim, não sei o nome da rua agora de cor, e que vai até mesmo à entrada do Largo de São Pedro. É importante perceber que neste momento, por exemplo, mesmo já na zona da Performac, no bairro Arenos, já estão 30 e não sei quantos artistas a trabalhar, a criar as instalações, a criar coreografias, artistas nacionais e internacionais, já estão a trabalhar e já estão a preparar as suas obras para serem apresentadas aqui. Ou seja, o próprio processo criativo, o próprio processo da criação, já ele está em desenvolvimento, e o festival já começou de uma forma subtil, de uma forma menos visível, mas ele já está a ser criado, e criado em Torres Vedras, com artistas locais, com artistas convidados também nacionais e internacionais, que já estão a trabalhar desde a semana passada, e já num processo de residência, num processo de construção, já estão a fazer e a preparar aquilo que nós iremos começar a montar a partir do dia 27, se não me estou enganado.
Por isso começaram a ser vistas algumas sinais da construção do próprio festival, porque ele tem uma componente muito instalativa e muito performativa este ano, que precisa de algum tempo de montagem mais longo do que foi em anos anteriores. Também é importante dizer que vamos ter um espetáculo de abertura e um espetáculo de encerramento muito particular. O espetáculo de encerramento acabará aqui mesmo na zona do Chopal, será montada aqui uma zona, um palco para termos o espetáculo de encerramento. Tanto o espetáculo de abertura como o de encerramento são espetáculos em percurso. Um virá do Mercado Oitocentista até à Praça Alberto Avelino e o outro virá da Praça Alberto Avelino para aqui o Chopal e terminará. Um será às 9h30 de quinta-feira e o outro será mesmo à meia-noite já de sábado e já entrará entre o final de sábado e o começo de domingo, o princípio da madrugada de domingo. O que é que eu posso dizer mais do ponto de vista da criação artística? Também uma questão muito importante, não é? Este ano o concurso que foi feito, o desafio, a chamada que foi feita às associações locais, teve muito mais participação que anos anteriores, ou seja, tivemos que decidir por um conjunto muito grande de projetos de associações, algumas delas até estão a trabalhar colaborativamente uns com os outros, e essas próprias associações também estão incluídas e inseridas na nossa programação, seja no Chopal, seja na Praça Alberto Avelino, seja no próprio Túnel do Tempo, ou seja, todas elas também já estão, as associações locais estão a trabalhar em paralelo e em igualdade com todos os artistas que foram convidados, e algumas delas até demonstram bastante qualidade, nós já os conhecemos, como é o caso da Bolha, da Imares, enfim, muitas outras, mas que na verdade elas já estão inseridas na programação oficial, já fazem parte daquilo que é a programação e estão de igual para igual com todos os outros, e por isso também é muito importante perceber que mesmo aquilo que é esta chamada de 5 projetos das associações locais teve um impacto, teve um resultado, teve uma apresentação de projetos muito mais elevado do que foi em anos anteriores, o que também nos leva a perceber e a sentir que, na verdade, o próprio festival vai entrando na rotina, vai entrando naquilo que são os hábitos das associações e também serve para as motivar, para lhes dar recursos, para lhes dar apoios e para elas, no fundo, também nos devolverem depois aquilo que é o seu próprio processo criativo, a sua imaginação e o seu trabalho continuado ao longo do tempo. É muito importante repetir isto, que é este festival, sendo um festival que está inserido naquilo que são os festivais de verão que acontecem um pouco por todo o país, é um festival muito especial, muito único e que é irrepetível. O que vai acontecer neste festival, há um conjunto de espetáculos, de instalações, de relações com a própria cidade, de acontecimentos que são únicos, foram feitos para aqui, muitos deles têm a ver com o trabalho de artistas também, mas é um festival que tem uma singularidade, aquilo que se viver aqui não se pode de maneira nenhuma transportar para o outro lado, nem nós trazemos, digamos, muitos espetáculos de outros lados, apesar de haver algumas coisas que vêm, mas são sempre, nós desafiamos ao máximo que os espetáculos sejam inseridos e pensados e redesenhados para aquilo que é a realidade de Torres Vedras, o contexto histórico, o nosso processo também de trabalho, os conceitos que estamos a trabalhar, e isso é uma questão que estamos a conseguir, a pouco e pouco, levar cada vez mais longe. Depois há um conjunto... É o fim de questões executivas que passa agora aqui para o meu colega, mas é o sinal para eu me calar. Obrigado. Bom, muito boa tarde. Eu vou tentar não demorar mais de 2 minutos, porque é o tempo do sol atingir-nos e também já percebi que há um comportamento coletivo por parte do lado de lá, dos jornalistas, que é o contraciclo, não é, do sol que queima. E, portanto, talvez até um bocadinho pela minha própria relação com o festival, eu faço a direção executiva, vou-me dedicar mais, se calhar, a alguns números, a alguma informação que pode acrescentar ao que já foi dito, mais do que estar a repetir o que já foi dito. Bom, mas gostava de fazer uma pequena nota preambular para dizer uma coisa que é muito importante, que o Festival de Novas Invasões, que vai na 5ª edição este ano, pressupõe um investimento bastante grande por parte da autarquia e que isso só é possível, como viram, existindo um executivo que tem um entendimento do que é o festival, que o sabe explicar e que vê a cultura como não como uma mera rúbrica de uma despesa, mas como um investimento. Portanto, um investimento nas pessoas e um investimento nos territórios.
E acho que isto é importante passar porque é uma ideia que é importante localmente e é importante mundialmente. Relativamente aos grandes números, para não me desfocar daquilo que eu vos queria dizer, 3 dias de festival, 31 de agosto a 2 de setembro, 35 horas de programação, em 4 núcleos, portanto, entre quinta-feira e sábado, entre as 17 e as 4 da manhã, no espaço público e na sala Beng. São 53 espetáculos e cerca de 150 sessões nestes 3 dias. Portanto, há uma oferta enorme que abrange, penso eu, praticamente todo o tipo de públicos. Envolvemos 300 artistas nos diversos espetáculos, nos diversos grupos que participam no festival, numa programação que é pensada, imaginada e produzida especificamente para Torres Vedras. Isto é um festival que não acontece por acaso em Torres Vedras, é um festival que foi pensado para Torres Vedras e que tem esta relação muito íntima com o nosso património histórico, mas também com a nossa relação contemporânea com as artes e com a cultura. É um festival que, por outro lado, não se resume a 3 dias, porque começou a ser feito, ensaiado, produzido há cerca de 4 meses, portanto, desde maio, que diversas estruturas do território e não só estão a preparar o festival, e isto também tem que ser dito. São 4 meses de preparação, só pensando na dimensão artística, já não estou a falar sequer de comunicação ou produção. Enfim, não vou falar sobre questões que já foram ditas, sobre a estratégia, sobre a visão do festival, não é preciso. O João reforçou a questão do espetáculo de abertura e encerramento. O espetáculo de encerramento, Symphony, é um espetáculo que eu diria que deve ser destacado até pela projeção internacional que já teve. Foi o melhor espetáculo de teatro de rua de 21 dos prémios Max das artes cênicas. Portanto, é um espetáculo que tem um reconhecimento internacional. E gostaria de vos pedir, no fundo, que estamos aqui todos numa relação de colaboração com o festival, para que a comunicação fizesse digamos que um reforço especial para as ofertas formativas, oficinas pedagógicas que vão acontecer aqui no Paraíso, que carecem de inscrição. Pode ser feito no local, mas pode ser feito desde já no site do FNI e nas redes sociais do FNI. São 7 oficinas e workshops e 32 sessões e, portanto, eu diria que há espaço para todos, mas podemos começar a programar a participação e fazendo as inscrições antecipadamente. Sobre a Praça do Futuro, praticamente tudo foi dito, a programação está disponível, portanto há uma programação diária, com uma performance de som e luz em contínuo, desde as 20 até à 1 da manhã, sensivelmente, e em simultâneo várias propostas de teatro, dança de rua e concertos. Portanto, eu não vou falar da programação, os meus 2 minutos esgotam-se rapidamente e ficamos ao sol, e de qualquer das formas, todos vós podem ter acesso à informação detalhada no site do FNI. A mesma coisa para o Túnel do Tempo, já falámos sobre o Túnel do Tempo e o Mercado Oitocentista, dizendo apenas que no caso do Mercado Oitocentista, este ano houve de facto uma aposta novamente na parte gastronómica, que em 2021 não foi possível devido à Covid, e temos 19 diferentes tipos de atuação artísticas e de recriação histórica, todos os dias, portanto, em permanência, para além das tabernas, do artesanato, enfim, toda uma programação diária bastante intensa. Dizer também, porque isso ainda não foi dito, que para além da programação oferecemos experiências turísticas, neste caso no dia 1 de setembro, sexta-feira, e no dia 2, a primeira experiência, aliás, ambas as experiências têm uma relação com o património, portanto são passeios pedestres. O primeiro a partir da Praça 25 de Abril, com chegada ao Forte de São Vicente, e o segundo, no dia 2, a partir do posto de turismo e chegada ao Castelo, e na chegada há sempre uma degustação vínica, portanto a relação do património histórico com o enoturismo, que é outro património do nosso território, de Torres Vedras e da região oeste em geral. Portanto, também para aqui é bom que as pessoas vão programando a sua vivência de festival e podendo se inscrever, neste caso, nos postos de turismo ou ligando para os telefones que estão disponíveis também no site. Por fim, vou fazer uma referência à restauração, portanto, à restauração aderente, com menus de época, e vou referir os restaurantes, porque são 5, são 6, diz a senhora Presidente. Parceiros, exatamente, são nossos parceiros, portanto, o Moinho do Paul, o Roots, o restaurante Bom Bordo, o Hotel Golfo Mar, a Patanisca e o Beirão,
Estes 5 restaurantes são nossos parceiros e têm menus de época, todos diferentes, e portanto que podem também eles ser consultados no site do festival. Por fim, para acabar, e respeitando o meu tempo, a referir os apoios de 2 empresas, o Intermarché de Torres Vedras e a Água do Vimeiro. E assim termino e julgo que há um tempo para perguntas e respostas, não é? Não sei se há alguma questão. Há uma questão ali. Não tem microfone. Era só saber, já que falou no investimento, mas depois não deu os números do investimento, claro. Eu já agora perguntar, já que tenho o microfone, em relação ao mercado oitocentista, qual é que é o envolvimento total? A vereadora Numbelino falou em 63 entidades, mas quer dizer, presumo que haja figurantes, não é? No mercado oitocentista de recriação histórica, não é? No total, estamos a falar do envolvimento de quantas pessoas, quantos figurantes? Obrigada. Sim, o nosso investimento no festival é efetivamente significativo, tal qual como noutros eventos que nós queremos que sejam eventos âncora e atividades que realmente façam diferença no nosso território. E, portanto, aquilo que temos programado nesta altura para o investimento no FNI são 375 mil euros. Relativamente ao número que eu apontei, 64 são as entidades, quer sejam de organizações da sociedade civil, como associações, grupos de recreação, quer sejam entidades particulares. Em relação ao número total de figurantes, eu confesso que não tenho esse dado, mas vou perguntar ao Rui se consegue fazer uma estimativa do número de figurantes. Quer dizer, consigo, grosso modo, porque cada uma destas entidades acaba por aglutinar à volta as tais figurações que questiona, não é? Os números que nós demos são os números dos artistas e das entidades envolvidas. Mas eu diria que seguramente mais de 150, 200 de pessoas estão envolvidas no total, só no mercado oitocentista, sim. Não. Ele quer essa edição. Não, apanhar a vitamina D? Vitamina D em excesso. A vitamina D Já estás. São investigadores, já E pronto, caríssimos média. Parceiros do nosso trabalho de todos os dias, que são essenciais realmente para que as nossas atividades possam ser bem-sucedidas. Aquilo que vos solicitamos é efetivamente a melhor divulgação de toda esta atividade, daquilo que vamos ter realmente nestes 4 dias, 31 de agosto a 2 de setembro, e que queremos que efetivamente sejam muito vividos no espaço público, como foi amplamente referido. O nosso espaço público é um espaço público cada vez melhor, cada vez mais vivido e que incentivamos todos os dias que assim seja. E, portanto, que seja muito ocupado, vai ser naturalmente muito ocupado com atividades de natureza cultural, com atividades de natureza formativa, e chamar realmente as famílias e os mais novos aqui para o paraíso, como os meus colegas chamaram aqui assim exatamente ao espaço do Choupal, e esperemos que esta invasão seja uma invasão que se perpetue da melhor forma, ano após ano, ou de 2 em 2 anos, como habitualmente acontece aqui com o FNI. Muito obrigada a todos. E a RTVN acompanhou a conferência de imprensa sobre a 5ª edição das Novas Invasões. Da minha parte é tudo. Tenham uma excelente semana.